Vai ser levado a júri popular o homem que matou a mulher e fugiu com o filho na cidade de Ribeirão Preto. Gente, esse cara sumiu, né? Esse cara simplesmente desapareceu. O crime aconteceu em maio de 2022. O marido dessa mulher, que perdeu a vida, né? Ivan Nogueira, é acusado de ter matado essa mulher e fugido com o filho. Pegou o filho e simplesmente fugiu. Lembra dessa história? O garotinho aí você vai lembrar, né? E na época nós até divulgamos essa imagem com consentimento da família. A prisão dele foi decretada na época do crime e até hoje, esse homem que você vê aí, ele simplesmente pegou a criança e sumiu. Eles não foram encontrados até agora. O repórter Gustavo Batista vem ao vivo com mais informações para a gente, até para a gente poder entender, né? A audiência terminou agora há pouco, Gustavo. Como é que está essa história aí? Atualiza para a gente, meu amigo. Boa noite, Pagliani. Boa noite a você que acompanha o Cidade Alerta. Olha só, Pagliani, essa audiência terminou agora há pouco, por volta das 4 horas da tarde, aqui no Fórum de Ribeirão Preto, né? A gente vê que nesse instante aqui não tem muito movimento aqui no fórum, né? Acontece somente alguns julgamentos nesse instante lá dentro, né? Mas agora há pouco, né? Muita movimentação por aqui, inclusive deste caso que você contou aí pra gente. Na audiência foram ouvidos os familiares da vítima, os pais do acusado e também o advogado de defesa de Ivan. Só para a gente relembrar esse caso, Pagliani, o crime aconteceu no dia 15 de maio, no bairro Jockey Club, aqui em Ribeirão Preto. Ivan Nogueira, de 32 anos, agrediu e estrangulou a esposa, Regiane Carneiro, de 26 anos, até a morte, segundo a polícia. Depois do crime, ele pegou o filho do casal, de 3 anos, e fugiu. O carro dele foi visto na rodovia Atílio Balbo, perto de Sertãozinho. A dona Maria, mãe da Regiane, falou com a nossa equipe na época e disse que a filha estava bastante machucada, irreconhecível nas palavras dela. Ela disse que o relacionamento era conturbado e que os dois viviam brigando. No final do ano passado, Ivan levou Regiane até um canavial para matá-la, mas acabou desistindo, na verdade, no final do ano retrasado, né? A Regiane chegou a pedir medida protetiva, o caso foi registrado como feminicídio e dias depois do crime, o carro usado na fuga foi encontrado abandonado em um canavial na cidade de Barrinha. Pela primeira vez após o crime, o advogado que defende Ivan, Cassiano Figueiredo, que participou hoje dessa audiência, ele falou sobre o caso. Vamos ouvir o que ele disse. A juíza antecipou qual será a decisão dela e ela antecipou, ainda não conheço todos os fundamentos, mas ela entende que há indícios mínimos para que esse caso seja levado ao júri popular. Indícios de que o meu cliente, o Ivan, foi o autor, indícios de que realmente se trata de um crime doloso contra a vida. A defesa apoiou essa decisão. Nós apoiamos com a ressalva de que não deveria ser pronunciado da forma qualificada. E apoiamos por quê? Porque entendemos que há indício, mas vai ser provado no júri de que não foi um crime doloso contra a vida. A defesa vai provar isso quando o caso for levado a julgamento e que o Ivan puder também expor a versão dele. Essa versão é de que teria sido uma briga. Houve uma briga, houve a agressão, que ele não nega e não vai negar, mas ele vai explicar todas as circunstâncias que muda, inclusive, a capitulação jurídica desse fato. E aí quem é competente para decidir não é a juíza, e sim a sociedade através do júri popular. As qualificadoras que vão ser apresentadas pela Justiça, né? O senhor comentou comigo que são 4. Quais são essas 4 e quais o senhor pretende aí evitar que elas sejam colocadas, né, contra o cliente do senhor? Bom, o Ivan foi pronunciado porque teria cometido o crime de feminicídio em razão da vítima ser mulher e também no contexto de violência doméstica. Mas além disso, o promotor diz que ele usou meio cruel e um recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Nós não concordamos, a dinâmica da casa prova que não foi dessa maneira. Por isso que eu vou levar essa discussão ao Tribunal de Justiça de São Paulo e tenho certeza que através do recurso em sentido estrito nós vamos reformar essa decisão. Por que a criança continua com ele? A criança continua com ele por um motivo muito simples. Ele é o responsável pela criança. Não existe determinação da justiça retirando a guarda dele, não existe nada em contrário. O que fizeram foi um boletim de ocorrência de desaparecimento. Mas essa criança não está desaparecida, está sob o cuidado do pai, que é o responsável legal
por essa criança. Pagliani, e como a gente ouviu aí, né, a partir do que o advogado de defesa do Ivan disse para a gente, ele aguarda agora as decisões aí do STJ em relação à liberdade e o pedido de prisão que existe contra o Ivan. Ele também deve entrar nos próximos dias para impedir que o Ivan responda pelas 4 qualificadoras em relação ao crime que cometeu aí contra a Regiane, né? Esses são os 2 passos da defesa, e o outro passo que tanto a defesa como também os familiares da vítima, também a promotoria espera a partir de agora, é quando vai ser aí esse júri que pode já acontecer neste ano de 2023, Pagliani. Pois é, o que você ouviu do advogado é óbvio que é a versão de defesa. Ele não tem como negar a morte, né? Então, qual que é a estratégia do advogado de defesa? E é o trabalho que ele tem feito. Ele vai minimizar, ele vai tentar minimizar o máximo possível para que a pena do cliente dele, que é o Ivan, seja a menor possível. Então é derrubar as qualificadoras, falar que não foi um feminicídio, partiu de uma briga e que a morte aconteceu de uma forma acidental, que a intenção não era essa, não tinha dolo na história, ou seja, não tinha vontade de matar. Então, assim, o discurso do advogado, bom, como qualquer advogado, está defendendo a vítima dele. Eu só não estou entendendo porque uma coisa não bate, né? O discurso do advogado é ele vai querer provar isso, é a história que ele acredita e vai querer levar a júri popular para poder absolver o máximo possível ou amenizar a situação do cliente dele. Mas, se a coisa fosse assim, desse jeito que o advogado estava falando, eu tenho certeza que a doutora Patrícia, que é da DDM, muito competente por sinal, ela não iria, né, expedir um mandado de prisão contra ele. E não está procurado há muito tempo. E outra, está todo mundo querendo saber onde é que está essa criança. Se você não deve, se você é o responsável, se aconteceu realmente um acidente, você concorda que você ia estar à disposição da justiça? Não, peraí, houve um problema, eu estou aqui à disposição. O cara sumiu, desapareceu, não dá sinal da criança, você não sabe nem se a criança está matriculada numa escola, coisa que é um crime também que não pode acontecer. E aí? Né? Já tinha histórico de violência contra ela também, bem lembrado, hein, Gentil? Porque assim, a coisa já vem de longe. Então, assim, a versão do advogado, ele vai fazer o trabalho dele, mas a realidade é outra. Quem é que vai decidir? A justiça. Vamos ver como é que a coisa vai desenrolar a partir de agora. Gentil, porque até agora, então, não teve nenhum resultado sobre isso, né? Porque o cara não apareceu, está aí, né? Criança ninguém sabe onde está e continua desaparecido. Vai ver o que vai acontecer ainda no decorrer disso tudo. Que estranho, né, gente? Vamos esperar o julgamento dessa história aí.